Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Chico Vigilante e agradecer muito o convite que foi efetuado à Anfip e gostaria de dizer que estou representando o presidente da Anfip, o senhor Floriano, que está em outra atividade fora de Brasília. Debater Previdência Social, ou falar sobre Previdência Social, é um assunto muito instigante e envolvente, mesmo porque a Previdência Social, ela acompanha todo cidadão desde o seu nascimento. E se a gente se reportar aos primórdios da Previdência Social, e nos termos que ela foi concebida no Brasil, a gente vai lá para Bismarck, depois lá na Alemanha, depois a gente chega na Inglaterra, e lá na Inglaterra tinha um plano, pelo Plano Beveridge, onde a Previdência Social ela protegia os cidadãos do berço ao túmulo. E uma proteção do berço ao túmulo significa que você, a partir do momento em que você é concebido, você já pode ter uma proteção do Estado. E a partir do momento em que você nasce, a sua mãe já tem direito ao salário maternidade, à licença maternidade. E a partir daí, você, filho, passa a ter, os pais têm direito ao salário família. Vejamos, então, nós estamos falando em 96 anos de Previdência Social. 96 anos não são 96 dias. Quando Eloy Chaves resolveu implementar a Previdência, estabelecer ou aprovar uma lei, o Congresso, naquela época, aprovar a lei que instituiu a Previdência Social, o objetivo era proteger o trabalhador. E, conforme o deputado já iniciou a leitura aí do trabalho desenvolvido nessa casa, pelo professor José Willerman, isso é bem verdade. A Previdência Social ela tende a cobrir os riscos sociais, é por isso que o Estado entra. Mas a Previdência Social não surgiu com... A Previdência Social não surgiu de forma pública. As caixas de aposentadoria e pensão por empresa e depois os institutos de aposentadoria e pensão por categoria econômica, na verdade não eram entidades públicas, eram entidades privadas, entidades que recebiam os recursos, as contribuições dos trabalhadores, as contribuições da empresa e tinha a gestão dos seus próprios recursos. Os institutos da mesma forma. Acontece que, depois, esses institutos foram transformados em um único instituto, que foi o INPS, e, a partir daí, a gente verifica que a Previdência Social está em reforma desde que ela nasceu. De caixas de previdência, de instituto, caixa de previdência por empresa, de institutos de previdência por categorias, e depois de um único Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, o INPS, e de uma lei que estabeleceu uma lei orgânica da Previdência Social, a LOPS, a Lei 3.807 de 1960, a melhor lei da Previdência Social que já existiu até hoje no ordenamento jurídico brasileiro. E a partir daquela lei, a partir daquele único instituto que foi o INPS, da junção de todos os outros institutos, nós passamos a ter, então, o SIMPAS, o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que foi o precursor da Seguridade Social, conforme o deputado já leu aqui. Então, senhoras e senhores, a Previdência, a reforma de Previdência, existe desde que a Previdência iniciou e não é da agora. Mas só que a Previdência, conforme ela surgiu, ela tinha um financiamento tríplice, que era dos empregadores, dos trabalhadores, e até uma participação do Estado, lá em 1923, que era o aumento das contribuições de estrada de ferro,
que passariam, então, aquele diferencial, aquele aumento das contribuições das tarifas, financiava também, então, a Caixa de Aposentadoria e Pensão da época. Dessa forma, a tríplice forma de custeio da Previdência Social desde 1923, Estado, trabalhadores e empregadores. Só que a Previdência teve sempre um financiamento próprio. E esse financiamento próprio da Previdência, ele passou a ser mitigado na Constituição de 1988. Os SIMPAS já eram Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que, conforme nós dissemos, foi o precursor da Seguridade Social, e a Seguridade Social, um amplo sistema de proteção social que envolve 3 áreas, a saúde, a previdência e a assistência social, como um programa amplo de proteção social que não poderia prescindir dos seus princípios específicos e da sua forma de custeio específica. E essa forma de custeio específica que prevê na Constituição de 1988 diversas fontes de financiamento. E, observado o princípio da diversidade de fontes de financiamento, o próprio legislador constituinte já tratou de estabelecer que as fontes de financiamento seriam a folha de salários, faturamento ou receita, lucro, contribuição do trabalhador e contribuição do importador e também receita de concurso de prognósticos. Ocorre, senhores, que na Constituição de 1988, antes da Constituição, nós tínhamos a Previdência Social com seu financiamento. A partir da Constituição de 1988, nós passamos a ter, então, a Seguridade Social com a sua forma de financiamento, com a sua diversidade das bases de financiamento. Então, quando nós falamos de Anfip, há mais de 10 anos, calcula, emite o livro Análise da Seguridade Social, e quando, na nossa análise, a gente utilizando as informações do próprio CIAF ou do próprio governo, quando nós apuramos um resultado da Seguridade Social, nós estamos apurando resultado da Seguridade Social, ou seja, do conjunto de financiamento, de formas de financiamento, de fontes de financiamento. Utilizamos todas as receitas da Seguridade Social, conforme estabelecido no artigo 195 da Constituição Federal, e o conjunto de despesas também da Seguridade Social, quais sejam saúde, previdência e assistência social. Mesmo porque, senhoras e senhores, quando você vai falar hoje de resultado da Seguridade Social, de um déficit, de um rombo da Seguridade Social, o que se apresenta é apenas contribuição incidente sobre a folha, ou seja, o 20% de contribuição da empresa, mais a contribuição de segurado, que é 8%, 9% ou 11%. Na verdade, não é bem isso. A emenda 20, a emenda constitucional número 20, olha só, estamos falando de Constituição 1988, e a emenda constitucional número 20, que foi a segunda emenda, né? A primeira emenda foi a emenda que estabeleceu que servidor público deveria contribuir para aposentadorias. E depois, a emenda constitucional número 20, que tratou de reformar tanto o sistema de previdência do servidor, quanto o regime geral de previdência, que é do INSS. E neste contexto, a gente vai verificar que esta emenda foi muito importante também, porque ela tratou, como mudaria todo o sistema, ela tratou de criar 2 possibilidades de fundos. O fundo previsto no artigo 249, que seria um fundo em adição às receitas para melhoria ou manutenção dos benefícios do regime próprio de previdência dos servidores, e o 250, que estabeleceu a criação de um fundo, a possibilidade de criação de um fundo, em adição aos recursos do regime geral de previdência social. E dessa forma, mas só que essas 2 previsões são letras mortas na Constituição. Nada aconteceu até hoje. Nenhum projeto de lei foi encaminhado no sentido de estabelecer fundos complementares às receitas, seja do regime próprio, seja do regime geral. Mas esta emenda 20 também, ela trouxe a possibilidade,
a vinculação dos recursos das fontes de custeio incidentes sobre as contribuições incidentes sobre a folha de salários, seja de empregadores, seja de trabalhadores, e aquelas substitutivas da folha, como possibilidade de que, como vedação, que essas contribuições fossem utilizadas para outras finalidades que não o financiamento dos benefícios da Previdência Social, que estavam previstos lá, que estão previstos lá no artigo 201 da Constituição. Dessa forma, primeira emenda constitucional, a número 20, depois a segunda emenda constitucional, primeira bem geral foi a número 20, né, mas que nós dissemos que é a segunda, porque a primeira foi exatamente a instituição a previsão de que a previdência de servidores públicos fosse mediante contribuição. E a terceira emenda, então, foi a emenda 41, e a quarta emenda, a emenda 47, emendas estritas de reforma de previdência. E agora, a PEC 287, que a gente sabe que está na casa, está no Congresso Nacional, e nós não sabemos o que virá na próxima reforma, mas o que a gente sabe é que o que toda a imprensa publicou é que a Previdência Social terá um pilar básico. Aquele que não contribui, pelo que vazou na imprensa, o que a gente tem conhecimento do que vazou na imprensa, nós teríamos um pilar básico, que seria aquele para o qual as pessoas que não contribuírem para a Previdência Social possam receber um mínimo existencial, que é para tirar as pessoas, o cidadão brasileiro, da miserabilidade. E para isso, não terá a obrigatoriedade de ser salário mínimo. Um pilar que não sabemos de quantos salários mínimos, que seria o pilar básico para aquele que contribuir para a Previdência Social. E acima desse pilar básico, seria, então, do pilar mínimo para sair da linha de miserabilidade e chegar na linha de pobreza. Tá? Um pilar que seria um pilar básico da Previdência, aqueles que contribuírem, teria, então, um benefício que aí sim, que o mínimo seria o salário mínimo, e que você deveria observar um limite de idade, que não se sabe se vai ser 65, se acima de 60, até quando. Mas o que se sabe, o que se passou na imprensa, foi que seria uma idade mínima crescente. Então, não é uma idade mínima, é uma idade mínima crescente de acordo com a tábua de mortalidade, de acordo com a expectativa de vida. Tá? Outra questão é que a Previdência Social, naquilo que a gente ouviu, que parece ser o que deve sair, um regime de capitalização que o governo Fernando Henrique Cardoso já queria da emenda 20. O que significa, então, esse regime de capitalização individual? Se for um regime de capitalização individual à la Chile, nós estamos retrocedendo a 1923. Que foi antes da Lei Eloy Chaves de 1924. Por que nós estamos dizendo isso? É que lá no Chile, aquilo que foi a melhor proposta de reforma da Previdência de todos os tempos, que foi indicada para todo mundo, e se não tivesse sido os movimentos de classe, os movimentos de trabalhadores, os movimentos da sociedade de uma forma geral, isso teria sido implantado em 1998 na grande emenda na emenda constitucional número 20, que foi a grande emenda da Constituição Federal para reformar o regime previdenciário. E essa reforma, então, se for a la Chile, nós estamos perdidos. Como se não bastasse, nós temos aí já a reforma trabalhista. Uma reforma trabalhista que diminui os recursos da Previdência Social a partir do momento em que não alterou só a reforma, só a CLT, alterou também a Lei 8.212, que é o plano de custeio da Previdência Social, no sentido de que diversas verbas que hoje incidem em salário de contribuição, a partir
da reforma trabalhista não mais incida em salário de contribuição e, portanto, não tem repercussão na sua aposentadoria. Por não incidir em contribuição previdenciária, não integra o salário de contribuição e, portanto, e por consequência, não integra o seu salário de benefício. Dessa forma, senhores, uma reforma trabalhista que diminui os recursos da Previdência, uma reforma previdenciária de um regime de capitalização, se for um regime de capitalização à la Chile, nós vamos estar retornando a 1923. Por quê? Porque lá no Chile não tinha contribuição de empresa, a contribuição era só do trabalhador. Uma contribuição só do trabalhador que iam para empresas privadas administrar tais recursos. Empresas privadas, elas visam lucro. E as taxas de administração são muito altas, de forma que só a sua contribuição, administrada por empresa particular, vai levar você aonde? Quando você estiver na idade de aposentadoria, eu vou conceder mais 5 minutos para o senhor concluir. Está muito boa a palestra. Então, nesse caso, no regime brasileiro, esperamos que, nesta mudança constitucional, que o Estado não deixe de proteger seus cidadãos, que o Estado não promova mais o desenvolvimento das empresas ou o mercado do que o cidadão. Esperamos que o cidadão tenha vez, esperamos que o cidadão tenha condição de vida, dignidade humana. Esperamos que esta proposta de previdência não venha trazer ao cidadão brasileiro uma condição de, tirando o cidadão abaixo da linha de pobreza, venha trazê-lo para a linha de pobreza. Mas que ela realmente, qualquer que seja o modelo que se implementar, que tenham regras específicas, que tenham garantia e que o Estado não se abdique da sua função principal de proteger o cidadão. Proteger a atividade econômica também. Isso não significa que não tenha que proteger a atividade econômica, mas uma atividade econômica fora da proteção social, sem ser aliada ao desenvolvimento econômico, sem desenvolvimento social, parece não ser a melhor forma de Estado que a Constituição de 1988 previu. Parece que desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social, nós estaríamos num eterno retrocesso. E um dos princípios básicos da Constituição Federal e um dos princípios básicos do direito é que aquele princípio do não retrocesso. Obrigado, senhores. Espero que tenha contribuído de alguma forma.